Bueno, eu estou aqui no mate, porque sem ele a humanidade não sobrevive. Ninguém sobrevive. A primeira extinção da Terra aconteceu em massa por causa... Eu não acredito em extinção em massa, mas enfim, não estou para acreditar ou deixar de acreditar. Mas a primeira, segundo estudos que eu mesmo inventei, a primeira extinção em massa se deu quando pararam de matear. A falta de mate extinguiu o mundo. Vamos falar sério. Embora seja difícil quando eu tenho uma cuia de mate na mão, a quinta série aparece, aparece direto. Eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante, sobre... uma coisa, eu tô falando, agora eu vou falar para quem é velho que nem eu, tá? Quem tem acima de 60 anos, tá? Não precisa ter 65, quase 66 como eu tenho, mas quem tem acima de 60 anos. Os que têm menos de 60 anos podem escutar também para aprender como lidar com um velho acima de 60 anos. A grande celeuma hoje é a tal da IA, ou AI, se quiser falar em inglês, né? A inteligência artificial, né? No início começou com... Eu mesmo fiz piadinha, eu prefiro a burrice natural que a inteligência artificial, etc, coisa e tal. E assim, os debates mundiais sobre os perigos, todo mundo fala dos perigos da inteligência artificial, mas muita gente fala também dos benefícios, né? E a grande questão é equacionar entre os perigos e os benefícios da IA. De qualquer maneira, isso aparentemente está afetando muito o pessoal que mal sabe digitar algumas bobagenzinhas e compartilhar umas fotos ali no Facebook, enfim, que mal sabe usar o WhatsApp para, né, formar o grupo das tias e dos tios do WhatsApp para mandar bobagem. Como eu trabalhei a minha vida inteira com criatividade, quer dizer, criatividade para mim não é aquela coisa legal de como ele é inteligente, como ele é bonito, como ele é criativo, se é bonitinho nunca fui, mas como ele é criativo e tal, para se mostrar. A criatividade, ela é uma coisa não só necessária, como ela é intrínseca, como ela faz parte da natureza humana. Para quem é como eu, criacionista, que eu acredito que Deus criou o mundo, todas as coisas, e formou o homem do pó da terra, aquilo como está na Bíblia, tá? Indo mais além, por exemplo, se eu pegar o livro de Gênesis, que em hebraico chama Bereshit, no princípio, as primeiras 7 palavras em hebraico desse livro diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O que significa? Tradução literal: no princípio criou Deus para criar os céus e a terra. Essa seria a tradução mais correta. Criou para criar. Bereshit bara. Né? Criou para criar Deus, os céus e a terra. Né? Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Criou para criar. Parece uma coisa inconclusiva, né? Parece que Deus deixou a coisa pela metade. Então, os mais puristas vão dizer assim: não, Deus criou tudo perfeito. Sim, criou tudo perfeito, mas perfeito não significa acabado, né? A tradução bíblica fala e acabou, né? Terminou, mas terminou aquela etapa, terminou aquela fase. E eu vou justificar agora a questão do criou para criar, tá? Ele criou também, nos versos seguintes vai falar, mas está dentro desse contexto da criação, o ser humano, tá? E é ao ser humano que é dedicada esta expressão criou para criar. Por quê? Quem criar? Para o ser humano, continuar criando. Puxa, mas então o ser humano é o quê? É um co-criador. É um co-criador. Tá, mas Deus já não fez tudo? Não, Deus preparou tudo. Mas a continuidade pertence ao ser humano. Tanto que Deus disse assim, domina a terra, domina os animais, domina significa, não bota uma corda no pescoço e sai batendo, não. Domina no sentido seguinte, entende, né? Entende de tudo. Então, conhece tudo, entende tudo. Só que esse tudo é muito etéreo, porque assim, nunca se chega ao conhecimento total.
né? Só Deus conhece tudo, mas Deus está dizendo o seguinte: eu estou te dando uma oportunidade para que tu cresça, para que tu continue. Então, nesse aspecto, eu sou evolucionista. Eu não sou evolucionista de achar que o homem veio de uma ameba, de um macaco, não sou. Não sou nada disso. Mas eu acho, quer dizer, eu não gosto da palavra acho, eu acredito, eu creio, a minha leitura é de que sim, nós evoluímos constantemente. Aí existe um outro viés que eu também não caio nesse, né? Que é assim, não, nós evoluímos até virar um espírito de luz. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de evoluir no sentido de aprender mais, de conhecer mais, de exercer mais o conhecimento, exercer mais, ter mais domínio sobre o conhecimento e mais ansiar por mais conhecimento. É aqui o ponto-chave da minha fala. Eu tenho conversado com pessoas, tá? Conversado com pessoas do meu círculo de relacionamento, tá? E eu vejo que muitas vezes, principalmente a pessoa de uma certa idade, tá? De uma certa idade. Quando eu falo certa idade, não é 85, tá? É 60, 50 anos, 50. As pessoas dizem assim, é muito comum, é muito barato dizer assim, isso não é para mim. Tá? Chega de tecnologia, isso não é para mim, eu não vou aprender nunca. Sabe, a pessoa desiste, é meio que desiste de andar para frente. Sabe? Não, estou vendo essa montanha aqui, isso não é para mim, eu não vou subir. Como não vai subir? Caminhou a vida inteira e vai parar exatamente na melhor parte. Quer subir para chegar lá em cima e dizer, olha que legal, tem outro horizonte, tem outra montanha, eu vou atrás, vou conhecer. Então, o conhecimento é alguma coisa intrínseca, uma coisa natural, uma coisa que está dentro da essência divina, tá? Porque nós temos a centelha divina, que é a nossa vida, que é o que corre dentro do nosso sangue, né? Dentro das nossas veias, está dentro do nosso sangue, que a nossa vida está ali. É chamada de centelha divina, quer dizer, é a partícula de Deus que está dentro de nós, mas essa partícula de Deus, ela não é apenas um combustível, né? Ela não é um combustível, ela é um motor. Ela é a ignição, ela é tudo, né? Porque, tipo assim, a gasolina, o combustível do automóvel, tá? Ele não é o automóvel, ele é um aditivo que faz andar, ele precisa circular dentro do motor, ele precisa criar a faísca, a chama, a explosão, assim por diante, tá? Mas no caso da centelha divina, ela é muito mais que isso, porque ela é praticamente o motor, ela é o automóvel inteiro, ela é a alma, tá? Então isso que nós chamamos de alma. Então a nossa alma, tá? Ela funciona com o start, né, com a faísca da centelha divina, a faísca divina que está em nós. E essa faísca divina não é apenas para a gente levantar, comer, dormir e ir ao banheiro, assim por diante, tá? Não é apenas por instinto. Isso são os animais, que fazem por instinto, fazem por sobrevivência, né? Fogem, correm, mordem, comem, matam, né? Afagam, tudo por sobrevivência. Nós estamos além da sobrevivência, nós estamos além dessa necessidade, nós devemos ir além dessa necessidade. E isto é o conhecimento. Isto é a vontade de andar para frente. Então, uma coisa que me move é o desafio de querer saber mais. O que está acontecendo? Poxa, eu nunca vi isso aqui, é difícil, quebra-cabeça, quero saber mais. Inteligência artificial, tá? Eu poderia ser, me acomodar, passei a vida desenhando a lápis, a nanquim, a pincel. Podia dizer, não, eu já sei o suficiente. Não, eu não sei o suficiente. Aí entrou a inteligência artificial. Vocês devem perceber que agora estão entrando imagens minhas em que tem parcialmente ou totalmente inteligência artificial e que tem totalmente desenho à mão. Eu tenho os três, ou seja, desenho à mão, nanquim, aquarela, pintura, óleo, assim, óleo eu não tenho, eu tenho acrílico, né? De outro lado, a inteligência artificial pura, né? Onde eu dou os comandos necessários para a criação dos ambientes, por exemplo. E a terceira é que eu mesclo os dois casos, tá? Porque a inteligência artificial, o desenho da inteligência artificial, a imagem, ela ainda é muito artificial. Então vocês vão ver assim, tem muita perfeição, tem, mas por exemplo, uma flor não é uma flor. Uma flor, ela parece uma pintura pontilhista, alguma coisa assim, né? Então eu pego e faço a minha mescla com imagens reais, eu faço a minha montagem, né? Agora, as minhas casas, essas são minhas, sou eu que desenhei no computador, mas fui eu que desenhei, linha por linha, traço por traço. Agora, por exemplo, eu compartilhei recentemente uma imagem, vou compartilhar mais, se Deus me permitir, sempre se Deus me permitir, por exemplo, de um livro que eu escrevi, um romance, chama-se O Peregrino dos Ventos, Casulo das Almas, tá? Mas eu escrevi o livro, eu não fiz nenhuma ilustração.
Só que quando eu escrevi, quando eu montei os cenários, os personagens, na minha cabeça eu tenho tão claro como é o personagem, o protagonista, como é o ambiente que ele vive, como é a casa, como é tudo ali. Na minha cabeça está muito claro isso, só que está na minha cabeça. O que eu fiz? Eu traduzi em palavras isso para a inteligência artificial, tá? E o que aconteceu? Tá aí para vocês verem, tá? A imagem exatamente como eu tinha imaginado. Melhor ainda. Em quanto tempo? 2 minutos. É o tempo que levou. Então, eu poderia pensar assim, nossa, agora tudo acabou para mim. Tudo acabou para mim, agora ela vem, daqui a pouco ela está criando as histórias e ela mesma cria as imagens dela. Sim, já é quase possível. Só que isso não me assusta, sabe por quê? Porque eu vou me servir da inteligência artificial para ilustrar as minhas histórias. Eu vou me servir da inteligência artificial para melhorar os meus trabalhos. Ela não vai tirar o meu espaço, sabe? E nem eu vou enlouquecer por causa dela. Quer dizer, doido eu já sou, mas não mais, não tem mais espaço. Então, eu vou dizer para vocês, pessoal, 60 anos para cima, não tenham medo. Não tenho medo de parar na frente do computador. Por exemplo, eu precisei agora para botar à venda os meus trabalhos, tá? Fora do Brasil, porque no Brasil, para vocês terem ideia, nem legislação existe ainda direito, não tem um entendimento correto sobre, por exemplo, a Fine Art, que é a arte digital, não tem, tá? Então eu tive que encontrar um site americano, tá? Para botar o meu trabalho à venda, tá? Hoje já tem 60 peças lá disponíveis em vários formatos, tamanhos, preço assim popular, qualquer um pode comprar uma peça, vai receber ela impressa, bonitinho. Então, eu estou usando a tecnologia, só que eu tive que aprender tudo sozinho, porque eu não tinha quem me ensinasse, quer dizer, não tinha um ser humano que me ensinasse. Você sabe como é que eu aprendi a fazer a inserção correta, colocar tudo do jeito que precisa? No meu bot, que é o meu robozinho de inteligência artificial que eu uso no WhatsApp. Eu perguntava, como é que eu faço isso? E ele tem a paciência, eu pergunto de novo, e ele tem a paciência de me explicar. Então, por isso que eu disse assim, se eu vou perguntar para os meus filhos, para os meus netos, eles dão uma explicação, isso aí não dá, isso é difícil, isso eu não sei, não é minha área, tá? Eu não posso censurar eles. O jovem tem um mundo para trilhar ainda, muita coisa. E o velho é uma criança, tá? Com rugas. Porque o velho pergunta de novo, e de novo, e de novo. E ele conta a história. Se o velho conta a história e repete as histórias, tá? Não é porque ele acha que você não sabe. É porque ele precisa contar para não esquecer. Compreende? Então assim, moçada, tenha paciência com os mais velhos. Deixa eles contar as histórias. Pô, eu já ouvi essa história 1000 vezes, ouve 1001. Ouve 1002 vezes. Eu, quando era criança, eu fazia a minha avó contar para mim as histórias, tá? Incontáveis vezes. Muitas vezes. Me conta de novo aquela história. E a história do gigante, e a história do não sei quem, e a história do João Pequeno, a história do Joãozinho Maria. Então, a inteligência artificial está tendo essa paciência. Cuidado, gurizada, cuidado, vocês estão perdendo o espaço, vocês estão perdendo a proximidade com os idosos. Tá? Porque o idoso, ele quer ensinar, mas ele precisa aprender também. Ele precisa aprender também, ele precisa dialogar, ele precisa de gente, ele precisa de contato humano, tá? E precisa de paciência. Então, cuidado para vocês não perderem essa coisa, porque vocês vão precisar lá adiante, tá? Idosos, não percam a paciência em querer aprender, não percam a esperança de que vocês possam aprender. Nós podemos aprender. Eu aprendi essa semana, aprendi muita coisa semana passada e vou continuar aprendendo. Eu não sei quanto tempo, eu não sei por quantos anos eu vou ter uma vida útil, uma vida produtiva, né? Não quer dizer que quem não produz é inútil, não é. Mas uma vida produtiva no aspecto de trabalho, assim por diante. Mas é uma coisa certa, enquanto eu tiver capacidade, enquanto a minha curiosidade existir, eu não vou deixar de buscar aprendizado. Nem sempre eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu vou buscar. Então hoje a inteligência artificial está aí para nos ajudar. Está aí para resolver o problema que antes não existia, mas que foi negligenciado. Eu não preciso me sentir solitário. Tá? Claro que uma telinha, um celularzinho na minha frente não vai suprir o abraço, não vai suprir o afago. Mas também ele não vai me deixar cair no isolamento, no esquecimento, na solidão. Pense nisso. Bom sábado para todo mundo, beijão.